Salário a combinar. Se você já se candidatou para uma vaga e ficou no escuro sem saber quanto ia ganhar, esse vídeo é pra você. Hoje a gente vai abrir o jogo sobre essa moda que as empresas adoram e que só prejudicam os candidatos. A gente vai te contar por que as empresas fazem isso, como responder essa cilada na entrevista e, claro, se essa prática tem data para acabar. Hoje nós vamos abrir o jogo e te contar o que ninguém fala sobre o famoso salário a combinar. E já aviso, a verdade pode te surpreender. Mas antes da gente começar, já comenta aqui embaixo qual foi a sua pior experiência trabalhista como CLT pra gente poder debater junto. E vamos pro vídeo? Vamos começar esse vídeo sendo bem sincero. Se a empresa já tem um orçamento para o cargo, por que não coloca logo o salário na vaga? Simplesmente porque querem pagar o menor valor possível. Isso não é estratégia de contratação não, tá? Isso é tática para ver quem tá desesperado e que vai aceitar ganhar pouco. Resumindo, uma bela de uma sacanagem. E tem empresa que ainda solta aquela desculpa esfarrapada. Ah, a gente quer avaliar primeiro o funcionário, a pessoa, para depois definir um valor justo. Justo, só se for para eles, porque pro candidato é um tiro no escuro. E se fosse em outra área? Imagina você indo no mercado, escolhendo os produtos e não tem preço. Aí chega lá no caixa para poder passar os produtos, uma banana R$50. Não tem como, né, gente? Faz sentido? Não faz. Quando é para se candidatar para uma vaga de emprego, eles querem que a gente se aceite numa boa. Outro motivo é a famosa pesca de candidatos. Por quê? Muitas empresas colocam lá salário a combinar porque elas querem atrair o máximo de candidatos possível para negociar o menor valor. Tipo, se elas colocarem um salário baixo, elas sabem que vão receber menos currículos. Então jogam essa isca e esperam ver quem morde. E o pior, as pessoas ainda caem nesse jogo e vão para a entrevista cheia de expectativa, né? Achando que vão negociar um valor e acaba tendo esse baque. E tem mais uma, tá? Quando as empresas jogam esse negócio de salário a combinar, ela ganha flexibilidade para pagar valores diferentes para cada pessoa. E adivinha quem tá perdendo nisso? Quem perde são as pessoas que não sabem negociar salário. Ou seja, jovens, pessoas que estão mudando de área, pessoas que não sabem quanto que devem receber. Mas a verdade é que salário a combinar é um modo das empresas pagarem menos para os funcionários. E a real é que isso é péssimo para o candidato. Porque na maioria das vezes as pessoas já estão sem dinheiro de passagem, aí pegam emprestado o dinheiro da passagem, leva 1 hora para chegar no local da entrevista, aí chega lá, tudo bonitinho, entra numa sala cheia de candidatos também, todo mundo com a mesma cara de um olhando para o outro, desesperado, não sabe o que está por vir, né? Não sabe nada. Tem gente que não sabe nem qual o nome da empresa. E aí chega a pessoa do RH toda enrolada, com aquela cara de também, aí vai chamando um por um, aí começa a fazer aqueles testes, aí pergunta se teu pai mora no Japão ainda, ou se você já colocou a blusa do lado avesso, é desse tipo. E ainda tem aquelas empresas que colocam várias etapas na entrevista. Você precisa ir mais ou menos umas 4 vezes na entrevista para finalmente saber o bendito do salário que vai receber e sua escala de horários. Aí quando você pergunta se tem algum benefício, aí vem a empresa, você tem direito a vale passagem, o micro-ondas na empresa para poder você esquentar sua marmita. Você não precisa se preocupar com nada. Não precisa gastar dinheiro fora, porque aqui a gente tem nosso micro-ondas para você esquentar sua marmita. E da onde que aquele vale transporte é de graça, se é descontado no seu salário uma parte? Então, para mim, isso não é benefício nenhum. Isso é obrigatório, né? As empresas têm que dar. Não tem, isso aí não é benefício nenhum, só na cabeça deles. E ainda tem aquelas empresas que dão cesta básica, aquelas marcas desconhecidas. Eu tô falando isso porque na minha última empresa eu ganhava uma cesta básica dessa. E aí vinha aquele chafé, não lembro nem a marca do café, gente. Sem noção nenhuma. Era o café com marca desconhecida. Até a rosquinha vinha com marca desconhecida, gente. E aí eles acham que a gente é um morto de fome, né? E que come qualquer coisa. Agora vai perguntar se a mulher dele, do chefe, bebe aquele café lá de marca desconhecida. Não bebe, né? E fora que tem empresa lá na hora da entrevista que te pergunta qual é a sua pretensão salarial? Achando que tá ajudando, a pessoa, nem sabe quanto que deveria receber. Aí se você chuta muito baixo, parabéns, você acabou de se desvalorizar todo. E se você chuta muito alto, a empresa fala,
Vou analisar, aí depois eu entro em contato, te retorno, ou então, isso aí não tá dentro do nosso orçamento, e que isso, que aquilo, e aí você perdeu a da vaga. E é uma falta de respeito com o tempo do candidato. Muita gente não perderia tempo se candidatando a uma vaga que não vale a pena. Se já tivesse o salário na descrição, muita gente não perderia seu tempo a se candidatando em algo que não vale a pena. E sim, quem se inscreveria é quem estava precisando realmente. E a verdade é que esse salário a combinar faz com que o candidato se sinta desvalorizado, né? E que não dá nem vontade de continuar a entrevista, porque você não sabe o que vai estar por vir. E quando você descobre que o salário é ruim, você já perdeu o seu tempo, sendo que você poderia ter se candidatado a outra vaga. Mas não acaba por aí. Sabe aquele papo de que pelo menos eu tenho um emprego? Pois é. Esse é o argumento que prende muitas pessoas nessa cilada trabalhista. Eu, por exemplo, caí nessa no meu bendito do último emprego. Eu não podia ficar sem trabalho, né? Não podia deixar de trabalhar. E aí eu tava desesperada, porque eu tava saindo de outro. Eu falei, meu Deus do céu. Sendo que eu tava cursando faculdade, sendo que eu tinha uma experiência legal no mercado, mas mesmo assim eu tava nervosa, porque eu precisava pagar minhas contas, né? E aí, foi até na época que a gente tava começando. E aí, eu aceitei o emprego, um valor super abaixo do meu outro emprego, né? Onde eu tava. E aceitei porque eu precisava pagar as contas. E é simples assim. E a gente acha que vai conseguir. Não, vai dar certo. A gente entra todo empolgado na empresa. Depois que a gente vai vendo a merda que a gente fez. Afinal, você tem contas a pagar, não é verdade? Aí depois de semanas desempregados, aparece a bendita vaga. O salário, a empresa não quis contar na entrevista. Aí você está ali, precisando do trabalho. Então você aceita. E como eu disse ainda há pouco, né, que eu passei por isso, parece até um alívio, gente. Você pensa, pelo menos tem cesta básica, né? Pelo menos não é tão longe, né? Não preciso pegar BRT, porque no meu antigo trabalho, eles colocavam ônibus da empresa, né? Mas eu levava 2 horas. 1 hora para ir e para voltar 2, e tinha vezes que eram 3 horas para voltar. Olha o tempo que eu perdi. Eu saía 4h50 de lá, 5 horas. 6, 7, 8. Chegava em casa 8, 7 e pouco, 8 horas. E aí a gente pensa, poxa, pelo menos tem o transporte, pelo menos tem a cesta básica. Ou então tem gente que mora perto, pelo menos eu moro perto do trabalho. Mas aí você percebe que esse pelo menos tá saindo muito caro. Por quê? O salário não é isso tudo, porque o valor já era baixo pela quantidade de coisas que você tem que fazer. Você está fazendo bem mais do que te contrataram para fazer. Na sua carteira de trabalho está uma função e você faz outra. O famoso faz tudo. O ambiente é tóxico, o seu chefe grita com você, te humilha na frente dos outros, faz você passar vergonha, te cobra pra caramba, vive de mau humor. O assédio moral é normalizado, porque os funcionários vivem no medo, mas eles não falam nada. Por quê? Porque não pode perder o emprego. E aqui entra o problema real. O assédio moral está frequente em todos os trabalhos. Dados na Justiça do Trabalho mostram que mais de 400 mil processos foram abertos sobre assédio moral e sexual nos últimos 3 anos. Só em 2024, as denúncias internas cresceram mais de 28%. E o assédio moral lidera a lista de reclamações. Ou seja, cada ano fica cada vez pior. E o que acontece com você? No início, você tenta até relevar, mas depois de um tempo aquilo começa a pesar, você já dorme preocupado, você já acorda sem vontade de ir trabalhar, aí começa a ter crise de ansiedade, aí começa a ficar nervoso, aí quando chega nesse ponto, tu não consegue nem acordar, o despertador nem te acorda. Mas infelizmente, o medo de ficar sem emprego, de perder o emprego, de ficar sem dinheiro para poder pagar as contas, faz com que você fique naquele ambiente tóxico, naquele ambiente que está te destruindo mentalmente, fisicamente. Essa é a armadilha do salário a combinar. Ela não te joga somente no salário péssimo, como também te joga no ambiente abusivo, que você tem que normalizar. E quando você vê, você está se autodesvalorizando, aceitando menos, porque você não tem escolha. Se conformando com um chefe escroto, porque pelo menos eu tenho um emprego. E trabalhando dobrado, sem ganhar nada a mais. E no fim das contas, bem-vindo ao CLT. A empresa lucra em cima da sua necessidade e você fica preso no ciclo de exploração. Agora a pergunta que não quer calar: é permitido por lei esconder o salário na vaga? Bom, no Brasil não existe uma lei obrigando a empresa a colocar lá o salário. Se ela quiser colocar salário a combinar,
ela pode colocar. Ou seja, elas podem esconder o salário de você e te deixar numa situação desagradável. Ou seja, você vai perder seu tempo indo na entrevista umas 4 vezes para descobrir que você vai ganhar menos do que o estagiário ganha normalmente. Mas calma lá, só porque não é ilegal não quer dizer que é certo, tá, gente? Em outros países já existem leis para mudar isso. Nos Estados Unidos, alguns estados obrigam as empresas a divulgar a faixa salarial. E também em alguns países da União Europeia está sendo debatido isso, né? A questão da transparência salarial, né? Para combater a desigualdade, combater a exploração. Ou seja, essa falta de transparência é uma escolha do empregador e não uma regra fixa. A realidade é que esconder o salário só favorece as empresas, que conseguem negociar para pagar menos e ainda fazem você se sentir pressionado para aceitar qualquer coisa. Então a gente fica se perguntando, né? Se a empresa já esconde o jogo logo de primeira, imagino que ela deve estar escondendo a mais. Agora, você já sabendo como funciona essa quadrilha, digamos assim, você precisa aprender a se proteger na hora da entrevista e também quando estiver lá selecionando as vagas. Mas se você está gostando desse nosso bate-papo, já deixa seu like aqui porque ajuda demais o nosso canal. Então a melhor forma de não cair nessa cilada é se proteger antes de entrar no jogo. Aqui estão algumas estratégias para você identificar e evitar essas vagas antes de perder seu tempo precioso. Primeiro, leia com um olhar crítico. Eu sei que quando a gente está procurando emprego, lá procurando vaga no computador, a gente quer selecionar todas as vagas que aparecem pra gente, né? A gente fica desesperado, mas não, gente, calma, preste bem atenção, lê a descrição que a empresa está colocando lá, vê tudo direitinho, se está tudo certinho, antes de se candidatar àquela vaga. Se o anúncio não menciona o salário e vem com um monte de responsabilidade para cima de você, isso é um sinal vermelho. Empresas que fazem isso geralmente vêm com um monte de responsabilidade e pagam pouco. Olha os sinais de cilada. Salário a combinar, mas precisamos de um funcionário multitarefas. É igual A trabalhar por 3. e ganhar por meio. Oferecemos um ótimo ambiente. É igual Salário tão baixo que eles tentam compensar com clima organizacional. Salário compatível com o mercado. É igual? Qual o mercado? O da exploração? Pois é. 2. Pesquise sobre a empresa que você quer se candidatar. Se a vaga chamou sua atenção, faça uma pesquisa rápida sobre a empresa. E onde eu posso procurar, Bruno? O Glassdoor. Lá você tem avaliações sobre a empresa e sobre os salários que foram pagos. Nas redes sociais da empresa. Quando são empresas sérias, elas possuem uma presença ativa e profissional. E também no Reclame Aqui. Se tem muita reclamação, fuja! Outra da vida! É isso. Pois é. Se a empresa tem uma reputação ruim, tem um monte de reclamação sobre exploração, sobre más condições, é um alerta que o tal salário a combinar pode ser só um jeito bonito de dizer salário ridículo. Eu costumo dizer que vaga de emprego é igual você arrumar uma mulher ou tu arrumar um homem. Você precisa lá ver se está nos seus requisitos, se está dentro dos seus requisitos, se está tudo certinho. Porque se você aceitar, você vai estar se desvalorizando e aceitando qualquer bosta de pessoa ou qualquer bosta de emprego. Mas vamos lá. 3. Procure por faixas salariais antes de você se candidatar. Por exemplo, tem algumas ferramentas que você pode estar usando, como Glassdoor, salário.com.br ou até mesmo LinkedIn. Se você percebe que a média do salário é 3.500 e eles querem te pagar R$1.500, já sabe que estão te fazendo de trouxa. E eles querem pagar R$1.500 cheio de exigências. 4. Entre no LinkedIn e veja como é a equipe da empresa. Se uma empresa tem uma alta rotatividade de funcionários, como por exemplo, contrata um funcionário hoje, daqui a 1, 2 semanas ele já está indo embora, pode ser um indício de que o salário é ruim ou ele está trabalhando ali num ambiente tóxico. E uma dica ninja: procurem funcionários que já passaram por lá e pergunte diretamente a eles no LinkedIn sobre a sua experiência. Você vai se surpreender com quantas pessoas vão querer te ajudar sobre isso. 5. Fuja das empresas que têm processos seletivos enormes para funções simples. Se a vaga é para um cargo operacional e te pedem 3 testes, uma redação e uma apresentação e não menciona o salário, pode ter certeza que estão te fazendo de babaca. Então, criatura de Deus, empresas sérias respeitam o tempo do candidato. Elas são super transparentes com as remunerações. Não se esquece disso. Agora vamos dar dicas para você não cair mais nessa cilada durante a entrevista. Agora que você já conseguiu filtrar as piores vagas, vem a parte difícil. A bendita da entrevista. Primeiro,
Você tem que perguntar o salário logo no início. Esquece isso de que, não é legal, a empresa vai pensar que você só está pensando em dinheiro. Não, você precisa perguntar logo no início da entrevista, criatura de Deus. Você trabalha por hobby ou por necessidade? Se a empresa faz mistério, já manda para ela. Poderia me informar a faixa salarial para essa posição? E se o recrutador tentar desviar ou te enrolar, Tu faz a pergunta de novo. com mais firmeza, porque você tem o direito de saber isso. 2. Cuidado com a pergunta, qual a sua pretensão salarial? Como a gente falou ainda há pouco, essa pergunta parece inofensiva, né? Achando que a empresa tá disposta a pagar o que você quer. Não. É só um truque, tá? Porque se você chuta um valor baixo, vai ganhar pouco. E se você chuta um valor alto, você pode ser descartado. Se te perguntarem isso na hora da entrevista, você vai devolver com classe. Você vai falar assim: antes de te responder, eu gostaria de entender qual a faixa salarial que a empresa considera para esta posição. Pronto, já mata o entrevistador. E 3, preste atenção nos sinais de exploração. Se o entrevistador menciona as coisas como precisa vestir a camisa da empresa, igual... Vai trabalhar até tarde que nem um condenado, sem ganhar mais por isso. Aqui, somos uma família, igual... Se prepara, porque tu vai ralar que nem um corno e vai ganhar pouco. Temos grandes oportunidades de crescimento, igual... A única oportunidade de crescimento é a da sua carga horária, querido. Do salário, esquece. 4, nunca aceite sem ter tudo detalhado por escrito. Se o recrutador diz, podemos negociar depois, e foge disso. Porque salário e benefício precisa ser dito ali, antes de você assinar qualquer contrato, qualquer coisa. Então, tem que ser por escrito, por e-mail, pelo zap, qualquer coisa. Mas não deixa pra negociar depois que tu entrar, senão tu vai... Portanto, você precisa se proteger antes e depois durante o processo seletivo. Se tem uma coisa que você precisa levar desse vídeo, é isso. Quem se valoriza não perde tempo com vaga furada. Filtre vagas antes de se candidatar. Procure saber da empresa. Não tenha medo de perguntar sobre o salário e fique atento aos sinais de cilada. As empresas só escondem o salário porque tem gente que vai aceitar isso. E se todo mundo aceitar esse jogo sujo, nada vai mudar. Espero que esse vídeo tenha clareado a sua mente em relação ao trabalho de CLT com salário a combinar. E agora compartilhe esse vídeo com aquele amigo que precisa saber disso urgentemente. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal. E já ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Um grande beijo, minhas riquezas, e até o próximo vídeo do nosso canal. Então, tchau!